Dor nas costas, dificuldade para pegar objetos pesados, para locomover-se, até mesmo ficar em pé ou sentado. Esses são alguns dos principais sintomas e consequências da hérnia de disco, doença que, segundo o IBGE, atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros. Vamos conversar agora com o médico ortopedista Márcio Viana para esclarecer um pouco mais sobre esse problema. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, eu agradeço o convite. Tá? Espero tirar algumas dúvidas que muitos pacientes têm no consultório. Uma das principais dúvidas, as pessoas ligam muito à questão da hérnia de disco em relação à idade. Pessoas idosas, elas são o principal alvo da hérnia de disco, são as mais acometidas, mas não, cada vez mais o público jovem, pessoas com menos idade, estão sofrendo com esse problema, não é isso, doutor? Isso, sim. A hérnia de disco, ela é multifatorial. Ela tem causas genéticas e também causas fatores ambientais, tá bom? Não necessariamente a hérnia de disco era causada pela idade. Algumas situações, paciente que ele não tem pacientes sedentários ou então um paciente que não tem uma boa ergonomia no ambiente de trabalho, eles podem estar propícios a desenvolver as hérnias de disco. Ou seja, também muito ligada à questão do estilo de vida das pessoas, como o senhor falou, aquelas pessoas às vezes não têm uma atividade física periódica todos os dias, né, durante toda a semana, e elas têm um fator trabalha de uma maneira que ela fica mais propícia, né? Passa o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé. Elas são um público-alvo. Sim, com certeza. Então, assim, os pacientes que geralmente eles são sedentários, eles não têm um bom tônus na coluna, não têm uma boa saúde da coluna. Que a coluna, na verdade, ela é uma estrutura ósseo-ligamentar, que ela é envolta por partes moles, também musculatura, que o paciente que ele não tem um bom condicionamento físico, ou então um bom condicionamento da coluna, ele pode estar mais propício a ter essa patologia. Só para quem está em casa, a gente vai entender um pouquinho sobre a hérnia de disco, né? Inclusive tem algumas imagens que dá para o senhor explicar o que seria essa hérnia de disco. Ok, vamos lá. Bom, a coluna, ela é uma estrutura ósseo-ligamentar, que eu falei, que ela é composta pelas vértebras, que são estruturas ósseas, e entre elas existe o disco intervertebral, que ele é composto por proteínas e água, basicamente. Tá? Com o tempo, existe uma história natural da doença discal, que ela, entre 15 e 45 anos, ela pode evoluir com a disfunção, tá? Com formação de fissuras. Após os 45 anos, a pessoa ela pode ficar mais susceptível também a ter rupturas, e aí, propriamente dito, causar a hérnia de disco, que é onde o conteúdo do disco, ele pode ir para o canal ou então para a raiz e causar os sintomas das radiculopatias, principalmente que são aquelas dores, acontece mais na região lombar, que pode irradiar para os membros inferiores. Então, essa já é um fator já mais grave da doença, né? Quando esse nervo ele é comprimido e aí o paciente sente bastante dor, não na coluna, mas sim na perna. Isso. A hérnia de disco, a gente tem que saber diferenciar a dor discogênica da dor da radiculopatia. A hérnia de disco, ela leva a radiculopatias, que é as compressões das raízes nervosas, tá? Que podem levar essas dores irradiadas e levar também as famosas ciatalgias. E como é que é feito o diagnóstico? É feito qual tipo de exame? Também tem esse teste que os profissionais costumam fazer? Também como é que pode ser diagnosticada essa doença, doutor? Sim. A coluna, ela existe várias patologias. A doença discal, a hérnia de disco, é uma das patologias. Então, ela tem que ser diferenciada e o diagnóstico, basicamente, ele é clínico, confirmado com alguns exames de imagem. Quer ser eles a tomografia ou então a ressonância magnética, que é o nosso padrão ouro. E a questão do tratamento, como é que é feito o tratamento da hérnia de disco? O tratamento também, ele é multiprofissional. Ele inclui tanto o médico ortopedista, que a gente vai entrar na questão da analgesia, nas orientações do paciente para ter uma melhor ergonomia no ambiente de trabalho e também na melhora da saúde da coluna, juntamente com o fisioterapeuta, tá? E também avaliar alguns pacientes, que eles podem também estar associados a algumas doenças também psiquiátricas, ou então um paciente que está passando com algum estresse. Então, o médico também ele tem que saber fazer um diagnóstico correto, ver como é que o paciente ele está no seu dia a dia
para poder passar o melhor tratamento. E assim, a questão do tratamento, ela varia, como o senhor falou, desde uma fisioterapia analgésica, que é para reduzir a questão das dores, tem a questão dos medicamentos e tem inclusive também quando o paciente ele apresenta sintomas mais severos, a questão da infiltração, que é uma aplicação dessa medicação lá na raiz do problema. Isso. Pode-se utilizar também as rizotomias, que são as infiltrações de glicocorticoides na raiz. Isso ajuda a melhorar bastante as dores. A hernia de disco, a maioria das hernias de disco, elas passam com tratamento clínico, sem ser intervenções cirúrgicas. Tá? Há uma pequena parcela dos pacientes que ele não tem melhora dos sintomas das radiculopatias, ou então que tem sinais de urgência. O que são isso, sinais de urgências? Pacientes que já têm um déficit sensitivo ou motor já acentuado, pacientes que após 6 ou 8 semanas de tratamento conservador, eles não melhoram com as sintomatologias, ou então tem piora nesse período, ou então aqueles pacientes que têm a síndrome da cauda equina, que aí já é uma urgência, que tem que ser feita a intervenção cirúrgica mais rápida. Só para a gente entender melhor essa questão desses sintomas que o senhor falou, é a questão da dormência, da falta de força na perna, para que as pessoas entendam melhor, né? Às vezes a questão até certa dormência nas regiões íntimas, né? Que já é bem um estado bem mais avançado, como foi o caso do Wesley Safadão, né? Que já foi sintomas bem característicos mesmo de um problema que começou simples, mas que não foi tratado e ficou mais grave. Sim. Existem alguns indícios de pacientes que têm hernia de disco. Um deles é um paciente que quando passa muito tempo sentado ou muito tempo em pé, acomete mais quando o paciente está sentado, aquela anestesia, aquela dormência na região pélvica. Mas existem aqueles pacientes que evoluem com a síndrome da cauda equina. O que é isso? É um paciente que já tem uma anestesia em cela, já sente uma dormência maior na perna, na região pélvica, já tem uma arreflexia dos esfínteres também, e também aqueles pacientes que evoluem com a piora da dor. Então, esses pacientes eles têm uma indicação de intervenção cirúrgica com mais urgência. E aí, no caso, a cirurgia, muitas pessoas têm medo, né? Quando falam na cirurgia, na coluna, realmente tem um risco, né? Toda cirurgia tem um risco. Toda cirurgia não é isenta de risco. Então, a gente tem que saber avaliar cada paciente. Saber se é uma doença discogênica ou se é uma doença mesmo causada pela hernia de disco, pela radiculopatia. Pacientes que têm uma doença discogênica, geralmente a cirurgia ele não vai melhorar muito o sintoma do paciente. Então, o médico ele entra nesse aspecto. As cirurgias evoluíram bastante nos últimos anos. Então, existem desde procedimentos abertos, como a dissectomia aberta, como a microdissectomia e também as cirurgias endoscópicas. Então, hoje em dia, graças a Deus, evoluiu bastante a medicina. Então, os procedimentos cirúrgicos existem seus riscos, mas hoje estão minimizados. Ok, doutor, pois muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O doutor Márcio, que ele falou a respeito da hérnia de disco, né? A questão das causas, do tratamento, né? Que vai desde medicação, fisioterapia, até a cirurgia. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço o convite.